Amém, irmão. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? Vamos ler um texto bastante conhecido que é lido todo domingo. Que texto é esse? Todo domingo de Santa Ceia, perdoe-me. Que texto é esse que é lido todo domingo de Santa Ceia? 1 Coríntios capítulo 11, amém? Somente o versículo de número 26. Primeiro livro de Coríntios, capítulo de número 11, somente o versículo de número 26. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vou ler novamente. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A igreja até... Jesus vai vir assim não, viu? Até que venha. Amém? Os irmãos podem sentar? Até que ele venha. Amém? O pastor falou comigo hoje pela manhã, e eu falara com Deus que do que eu me recordo, eu não me lembro de pregar em nenhum culto de Santa Ceia. Eu acho que é a minha primeira vez. Não me recordo. Do tempo que prego a palavra, não me recordo no culto de ceia. E eu falara com Deus: Senhor, o que eu vou ministrar no culto de Santa Ceia? O que o Senhor tem para nós como igreja nesta noite? E Ele me deu este versículo, que é lido todo domingo, com base na última parte do versículo que diz: até que Ele venha. E enquanto eu estudava, meditava a palavra do Senhor, me veio a seguinte pergunta: o que significa a ceia do Senhor para nós? Qual o significado da gente se direcionar à casa do Senhor neste dia? O que representa para mim a ceia do Senhor? A gente vai ver na palavra do nosso Deus lá em Lucas, capítulo de número 22, que Jesus institui a ceia ali na comemoração da Páscoa. E a Páscoa nos faz lembrar que representa a libertação do povo de Israel do Egito. Da mesma forma que a ceia nos traz à memória, a lembrança do sacrifício de Cristo na cruz, para nos salvar, nos redimir dos nossos pecados. Não há outro significado, senão lembrarmos do amor grandioso do Senhor para conosco, a ponto de entregar o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz, por amor de um povo totalmente perdido, decaído, lameado no pecado. Mas a partir do momento que Ele se entregou, Ele nos deu a chance de recomeçarmos e ser chamados filhos de Deus. Aleluia. Então a ceia nos traz à memória o amor genuíno de um Deus que, para salvar o seu povo, que para não permitir que nós fôssemos diretos para o inferno, entregou o seu Filho. Então a ceia não é uma mera cerimônia, não é um ato religioso. A ceia é para nós fixarmos na memória este amor. E a Bíblia vai nos dizer em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho por amor a nós. A nossa condição
condição de pecadores, irmãos. A nossa condição é de servos, de escravos, de pessoas que estavam distanciadas completamente do Senhor por uma barreira chamada pecado. E a Bíblia vai nos dizer que é isso que faz separação entre Deus e o homem, os nossos pecados. E eu meditava profundamente nesse texto. E nos momentos que meditava, o ventilador não está me ajudando muito não. O Senhor trazia à memória algumas coisas sobre a ceia. A ceia é um momento de íntima comunhão. A ceia é um momento de íntima comunhão. E não é simplesmente só com Deus, é uma comunhão vertical, mas também é uma comunhão horizontal entre nós, entre o nosso irmão. Não dá para ceiar de qualquer jeito, de qualquer forma, porque o próprio texto vai nos dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um momento de íntima comunhão. A igreja de Corinto em questão estava desunida, desorganizada, bagunçada, estava fazendo da ceia do Senhor um mero acontecimento como outro. Uns comiam demais, outros comiam de menos, outros embriagavam-se, enquanto os outros nem bebiam. Estava uma bagunça, não esperavam uns pelos outros, não partilhavam o pão juntos, o suco ou o cálice, como a palavra nos diz. Mas nesta noite o Senhor nos alerta sobre isso. A sua ceia representa um momento de plena comunhão entre nós e o Senhor, e entre nós e o corpo, entre nós e os irmãos. Nós não podemos ceiar se nós não temos a certeza desta comunhão. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer: portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, de forma irresponsável, sem fazer uma análise, sem fazer uma reflexão, será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. A ceia é um momento de íntima compaixão. 1 Coríntios 10, versículo de número 24, vai nos dizer: ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Ou seja, devemos nos preocupar com o bem-estar do nosso irmão. Devemos estar unidos numa mesma sintonia. E isso faz parte da ceia do Senhor. A ceia também é um momento de obediência. A palavra vai nos dizer: tomai e comei. Isso é uma ordem. Não tem nada que agradar mais ao Senhor do que obedecer. A palavra vai nos dizer que é melhor obedecê-lo do que sacrificar. Às vezes a gente vem de qualquer jeito, de qualquer maneira. A gente não se atenta para o dia em questão. A gente sai de casa depois de assistir o jogo, de qualquer forma, sem orar, sem algo mais espiritual, digamos assim. Chegamos aqui de qualquer maneira, de qualquer forma, e não há o fluir do Espírito, porque nós não estamos ligados na graça do Senhor. Nós não estamos ligados nessa comunhão, nesse partir do pão. E nós queremos viver algo diferenciado que nós mesmos não buscamos no Senhor. A mesa da ceia também é uma mesa de obediência. Tomai e comei. Obedecer é melhor do que sacrificar. Mas não é simplesmente o obedecer,
não é simplesmente ceiar. A Bíblia vai nos dizer que é melhor a gente rasgar o coração perante o Senhor do que rasgar as vestes, não é algo de aparência, porque Deus, já foi lido aqui no Salmo 139, Ele sonda e conhece o nosso coração. A gente pode aparentar, a gente pode querer ser, mas só tem um que é capaz de nos sondar, que é capaz de nos conhecer profundamente e intimamente, que é o Senhor. A mesa da obediência, tomai e comei, também é a mesa do momento da lembrança. A gente vai mencionar Lucas, quando o Senhor Jesus institui a ceia lá na última Páscoa, antes de ser preso, traído por Judas. Então Jesus está lá com seus discípulos. Jesus naquele momento avisa Pedro que ele vai negá-lo. Jesus vai para o Getsêmani e lá angustiado, ele chora, ele ora e ele diz: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando o texto nos diz, semelhantemente, não, versículo 24, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. É para nós trazermos a lembrança de tudo que Jesus passou sem merecer por amor a mim. É para nós trazermos a lembrança de um amor incondicional que nós não merecíamos, mas que pela graça do Senhor nós somos alcançados. E ao mesmo tempo que eu trazia à memória isso, o Senhor me fazia andar pela via dolorosa de Jesus, aonde ele é entregue a Pilatos, a Herodes, depois volta novamente para Pilatos, não vendo nele do que acusar, mas havia uma multidão que dizia: crucifica-o, crucifica-o. Ele não tinha pecado, não havia acusação sobre ele, mas a multidão clamava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Jesus então é trocado por um homem que havia cometido suicídio, homicídio. E aquele que deveria ser condenado é liberto. Mas o nosso Jesus, do qual eu vos trago a memória nesta noite, ele foi condenado a levar uma cruz que era para nós carregar como consequência dos nossos pecados. Jesus então ele é açoitado. Jesus ele é então humilhado, cuspido, ironizado, envergonhado. Mas ele não abriu a sua boca para reclamar, porque ele estava fazendo a vontade do Pai. Porque ele não estava olhando para si, ele estava olhando para nós, que alcançaríamos através dele a redenção dos nossos pecados. Aleluias! Oh, aleluias! Então ele é açoitado, ele é escarnecido, ele é humilhado, ele é ferido.
Ele é torturado por algo que não cometeu. É um sentimento que a gente tem quando alguém é condenado injustamente. E ele estava sendo. Mas o que me chama a atenção é que quando ele é crucificado, a Bíblia vai nos dizer que a terra escurece, que tudo escurece, mas ele faz a seguinte exclamação: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Os pecados, nossos pecados estavam ali sobre ele. Deus não aguentara. Mas a partir do momento que ele estava ali entregando-se por nós, a Bíblia vai nos dizer claramente, aleluia, que o véu do templo, ele se rasga de alto a baixo. E quando ele se rasga de alto a baixo, está nos dizendo: agora vocês têm acesso direto ao Pai. Não há mais necessidade de sacrifícios de animais. Não há mais necessidade de derramar de sangue de touro, até porque eles não têm capacidade de nos redimir dos nossos pecados. Mas a partir do momento que o véu se rasga de alto a baixo, o acesso a Deus é aberto a nós. E a sua palavra vai nos dizer claramente: vem e argue-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados eles sejam vermelhos como o carmesim, se houver arrependimento, se houver mudança, se houver querer, eles se tornarão brancos como a neve. O acesso ao Pai está aberto, porque Jesus rasgou. Aleluia. A mesa da ceia é uma mesa de expectativa. Por quê? Olha o que o versículo diz: anuncieis a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha, porque Ele vai voltar, aleluia. Não podemos, irmãos, viver como se isso não fosse acontecer. Os dias estão passando e nós estamos vivendo como se Jesus não fosse voltar, embora os sinais são claros. Não é para a gente voltar para Emaús, não é para a gente voltar para as redes, para os peixes, aleluias, porque Ele vai voltar. Não é para a gente ficar olhando para o céu, porque a palavra vai nos dizer: por que olhais para os céus, varões galileus? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Aleluias. Embora a gente tenha que lembrar da sua morte, da sua dor, porque o seu sacrifício foi por amor de nós, nós temos que viver e nos alegrar para dizer que Ele vai voltar. Anunciais até que Ele volte. Aleluias. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É tempo da gente se revestir. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. É tempo de nós semearmos a sua palavra. É tempo da gente obedecer, porque Ele virá e não tardará. Aleluias. A ceia nos faz lembrar da sua morte e devemos anunciar o seu sacrifício. Mas aqui neste versículo nós temos a esperança gloriosa de que Jesus vai
voltar. Anuncieis a morte do Senhor até que Ele venha. Porque esse Jesus, embora muitas pessoas não creem, muitas pessoas já não acreditam mais, muitos crentes já perderam a esperança. Eu conversava com uma colega, estou terminando porque a gente tem a ceia, e ela se desviou do caminho do Senhor. E ela disse que não acredita mais, perdeu a esperança, o ânimo, a fé. E nós ali conversávamos, e eu orava por ela e falava sobre a vinda de Jesus. E ela disse: eu não creio mais nisso. E muitos são os que estão se perdendo, não confiando mais. Mas tenha certeza, porque a palavra de Deus quem diz, não sou eu que estou falando. Nós temos o dever de anunciar a morte, de anunciar o sacrifício, de anunciar o amor genuíno de Deus por nós. Mas as pessoas precisam ter consciência de que Jesus vai voltar. E nós vamos prestar contas com Ele. E como está a nossa vida perante o Senhor? Cabe cada um de nós refletirmos. Amém? Que o Senhor nos ajude a cada dia.